o melhor Flamengo dos últimos 5 anos, mas também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos. E, logicamente, o melhor Flamengo é muito melhor do que o Vasco. Isso não quer dizer que o Vasco não possa fazer um jogo competitivo. E foi exatamente isso que a gente viu hoje no Maracanã. Exatamente isso. Um jogo competitivo, um jogo com cara de clássico. Isso deixa o torcedor do Vasco um pouco mais, não vou dizer animado, mas mais confortável, porque o time tem evoluído. O time tem evoluído individualmente e o time tem evoluído até mesmo, na minha humilde visão, no entendimento do Diniz sobre a equipe que ele tem. Hoje, as mexidas do Diniz, 2 foram por obrigação, uma do Robert Renan e a outra do Nuno, e as últimas 2 foram corretíssimas. Corretíssimas. Acho que poderia ter sido, sei lá, 5 minutinhos antes? Poderia. Mas ele coloca o Matheus França e coloca também o David na vaga do Coutinho e do Verratti. Quem eram os jogadores que estavam mais cansados no segundo tempo e por isso o Vasco caiu de ritmo? Coutinho e Verratti. Ele teve peito para tirar o camisa 10, o craque do time, e teve peito para tirar o artilheiro do time. Tirou os dois, o time melhorou, o time continuou sendo competitivo e conseguiu ter um pouco mais de contra-ataque. Então, acho até que ele tem tido um pouco mais, não só de opções, mas também de entendimento e leitura do jogo. O Diniz já errou muito. O Diniz já cometeu várias falhas que até mesmo nós, torcedores, por acompanharmos o Vasco durante o ano inteiro, sabemos, esse jogador aqui é melhor não. Aquele jogador ali é melhor não. Aí ele cita, por exemplo, o Lucas Oliveira e cita o Matheus Carvalho. Desculpa, Diniz. É pouco. É muito pouco. O torcedor do Vasco, que vai ficar satisfeito hoje, porque o Matheus Carvalho acertou 4 ou 5 passes e que o Lucas Oliveira fez um jogo decente, apesar de ter falhado em alguns momentos, mas fez um jogo decente, é pouco. Esse é o mínimo, cara. Não dá pra ficar exaltando um jogador por causa de um jogo. Esse é o mínimo. Hoje a gente tem que exaltar, sabe quem? O Ryan, que foi o melhor em campo. A gente tem que exaltar o Barros, que foi o segundo melhor em campo. A gente pode pontuar e ficar um pouco mais animado com a partida do Cuesta. Acho que a partida do Cuesta, ela é animadora. A partida do Pumita hoje, mesmo na esquerda, mesmo fora de posição, ela é animadora também. Ela foi uma partida decente, sabe? Então, muita calma. Lucas Oliveira entrou bem hoje? Entrou. Comprometeu? Não. E ok. E vamos deixar ele ter sequência. Não ficar exaltando na coletiva, tá? O Vasco é grande, como você mesmo falou. Não dá pra ficar exaltando um jogador por causa de um jogo, sabe? O Cocon acabou com o jogo do Vasco no jogo contra o Ceará. Então tá devendo. Tá devendo, tá negativo o saldo. Ele ter entrado e ter melhorado um pouquinho ali, dado um passe aqui, outro ali, não é nada demais. É a obrigação dele. E aí a gente olha pra tudo que aconteceu dentro da partida e o sentimento do torcedor, de verdade. Desculpa, gente, eu tô muito com a alergia muito atacada mesmo. Ele é um sentimento de satisfação, ele é um sentimento de, cara, valeu, competimos, jogamos. Eu não gosto desse termo, mas jogamos de igual para igual. Essa aqui é a verdade. Então, o primeiro tempo, acho que foi mais equilibrado até do que o segundo. O Vasco finalizou mais do que o Flamengo. O Vasco finalizou 5 vezes, enquanto o Flamengo 4, sendo que 4 dessas, 3 foram no mesmo lance. A bola na trave do Cebolinha, o chute do Bruno Henrique e depois o rebote do Carrascal, que foi justamente no lance do gol. O Léo Jardim só tinha feito uma defesa no primeiro tempo. E hoje, especificamente, o Léo Jardim é um ponto que, pra mim, tem que ficar o sinal de alerta aqui. Hoje ele foi mal, principalmente com o pé. Hoje ele quase entregou alguns gols aí pro Flamengo. Hoje ele foi mal. Ele fez uma defesaça no lance do Bruno Henrique, mas, de forma geral, o Léo Jardim hoje me colocou mais medo do que me passou segurança. Mas isso não é um problema do Vasco, não é um grande problema, só pontuando que hoje ele não fez um jogo muito seguro, muito pelo contrário. E aí, olhando de forma geral, a gente sempre bate naquela questão que é, o Verratti. Gente, o Verratti é o titular da equipe, isso a gente concorda. Só que hoje, especificamente, o jogo se desenhou no segundo tempo para ele fazer o que ele fez. As substituições que ele fez. E ele foi correto, ele não foi teimoso. Ele tirou o Verratti quando ele tinha que tirar o Verratti. Repito, poderia ter sido 5 minutinhos antes? Poderia. Porque o Flamengo só melhora dentro da partida. Os primeiros 10 minutos o jogo ficou bem até com mais posse de bola do que com o Vasco. A partir dos 10 minutos do segundo tempo, o que acontece? O Flamengo entra. Vou até pegar aqui para ver, para vocês verem. Vou até pegar aqui exatamente a minutagem das substituições.
E que pra mim foi o ponto alto da partida, ponto-chave da partida pro Flamengo ter melhorado no segundo tempo. Aos 57 minutos, entra o Vinha no lugar do Ayrton Lucas, jogador de seleção uruguaia. Samuel Lino, na vaga do Everton Ribeiro. Samuel Lino, muito bom jogador também. Tava na seleção brasileira agora. Pedro, no lugar do Bruno Henrique. Nem se fala. Arrascaeta, no lugar do Carrascal. Eu não preciso nem falar nada. Então, cara, você tá falando aqui de uma equipe que tira 4 jogadores que tem nível pra estar na seleção dos seus países e coloca 4 jogadores que são melhores do que os jogadores que já estavam em campo. A partir do momento que isso acontece, o Flamengo fica mais com a bola. O controle do jogo, ele passa pro Flamengo. É muito difícil, cara. É muito difícil. O Flamengo é um time que é muito qualificado e muito bem treinado pelo Felipe Luiz. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Então, você perdeu um pouco do controle durante aquele momento ali, é normal. Esse é o normal. O anormal é alguma equipe dominar o Flamengo. O anormal é alguma equipe fazer um jogo competitivo contra o Flamengo. De igual para igual, de fato. Que não seja com investimento milionário. E o Vasco fez isso hoje. O Vasco fez isso hoje. Quando ele percebe que o time cansou e que perdeu o controle da partida, e o Flamengo teve algumas oportunidades, ele coloca o David e o Matheus França. O Vasco tem uma chance com o David, o Vasco tem uma chance com o Matheus França, aí o Léo Jardim falha, o Saul bota uma bola na trave, aí tem um lance do Pedro também, que ele tá cara a cara, que ele perde o gol. Em chances claras, o Flamengo jogou melhor do que o Vasco no segundo tempo. O Flamengo teve mais chances claras do que o Vasco no segundo tempo. Mas em volume de jogo de forma geral, o jogo foi igual. E repito aqui o número que eu trouxe. Enquanto o Flamengo teve 3 escanteios, o Vasco teve 7. O Vasco chegou, o Vasco teve escapada, o Vasco teve lances que o Ryan saía e conseguia criar oportunidade. Não foi um jogo amasso. Não foi isso que aconteceu. Não foi. E mais uma vez, tenho que destacar aqui a partida do Ryan. Vou dar um dado para vocês. O Ryan chegou ao seu 11º gol na temporada. 7 foram após o Diniz assumir o Vasco. Isso mostra como o dedo do Diniz, a capacidade do Diniz de conseguir melhorar os jogadores é algo cristalino e comprovado, mas o que ele tem feito com o Ryan é realmente impressionante. E ele está correto. Porque se o Ryan, em algum momento, passou a ter um valor de mercado que era avaliado em 10, 12 milhões de euros, e ele era avaliado assim, hoje o Ryan vale 25 no mínimo. No mínimo.
No mínimo. A gente tá falando do dobro. Do dobro. E se for vendido por 30, é porque a situação financeira do Vasco talvez não permita isso. Mas o Ryan, se o Ryan é do Palmeiras, se o Ryan é do Flamengo, o Ryan só sai daqui do Vasco, do futebol brasileiro, por 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões de euros. Porque ele é jogador com essa capacidade. Não existe um sub-20 no Brasil que joga com o Ryan joga. Eu já falei isso, não é de agora não, tá? Agora todo mundo vai conhecer o Ryan, porque o Ryan jogou pra caralho contra o Flamengo. Aí todo mundo começa a olhar. Eu falo isso há 2 meses. Há 2 meses. Não tem nenhum sub-20 no Brasil que jogue mais bola que o Ryan. E não à toa, ele apareceu lá na lista. Entre os melhores sub-20 do mundo. Do mundo. O Ryan é do caralho. Do caralho. Jogador especial. Joia valiosa. Que inclusive hoje poderia muito bem estar numa Copa do Mundo sub-20, sendo titular absoluto. E ele é tão importante, mas tão importante, que o Vasco segurou ele e não deixou ele ir. E hoje ele fez esse jogo monstruoso com a camisa do Vasco. Não só pelo gol. O gol foi o de menos, tá? O gol foi o de menos. O jogo defensivo que o Ryan fez hoje e o jogo ofensivo que o Ryan fez hoje é um negócio absurdo. Absurdo. Ele roubou bola, ele fez recomposição, ele atuou como ponta, ele puxou contra-ataque, ele saiu jogando, ele virou centroavante, fez gol. Cara, é negócio sério. Sério. Joga pra caralho, desculpa o termo. E hoje foi monstruoso o que ele fez numa partida dessa magnitude. Surreal. Surreal.